câncer hoje está entre as maiores causas de pessoas perderem sua vida no Brasil e no mundo. É muito doloroso saber que isso poderia ser evitado com uma melhor qualidade de vida, de cuidar melhor da alimentação, de cuidar melhor do seu corpo, de cuidar melhor de você. A gente acha que é algo que nunca vai acontecer com a gente, mas quando a gente passa por isso, ou um ente querido muito próximo da gente passa, aí a gente vê o tamanho da dor que é essa doença do câncer, que é uma das doenças silenciosas. Essas doenças silenciosas no Brasil, elas representam em torno de 74% das pessoas que estão morrendo no Brasil. Só ano passado foram quase 600 mil pessoas que morreram por problemas cardiovasculares, de câncer, problemas no rim, no fígado. Mas muitas dessas doenças elas poderiam ser evitadas se a gente tivesse uma melhor alimentação, se a gente cuidasse melhor do nosso corpo. E, para a gente falar sobre isso hoje, nós estamos aqui com a Lilian Santos, a nossa convidada, mais do que especial, mas melhor do que ninguém, alguém que passou por isso, que vivenciou isso na pele, para contar. Então, a gente vai falar um pouco da história da Li, sobre a sua história de vida, sobre o processo de câncer que você superou. E antes de você se apresentar, eu quero te honrar. Eu estou aqui com um presente do nosso parceiro. Então, vou pedir aqui para a nossa equipe colocar aqui o logo do nosso parceiro. Então, o nosso parceiro está te dando aqui uma creatina. Que bacana. Você já suplementa creatina? Sim, já uso já. Então, você já conhece. Essa creatina, ela é pura, monohidratada. Ela é uma creatina 100% pura. A creatina ela ajuda bastante no nosso cérebro, concentração, recuperação muscular, força. Então, ela, para o nosso treino, para o nosso estilo de vida, evitar perder massa muscular, ela é muito boa. Então, você que já faz uso, espero que já vou utilizar amanhã já. Que legal. Muito obrigada. Bacana. Então, seja bem-vinda, ali. Se você quiser falar um pouquinho para a gente da sua história, fica à vontade ali. Então, meu nome é Lilian, né? Como ele já falou, hoje eu tenho 46 anos. E a minha história, vamos dizer, é um belo dia, resolvi fazer um check-up, né? E procurei um médico. Na verdade, eu já fazia uns 2 anos que não passava, né, por uma consulta, até porque eu tinha o convênio com uma empresa e aí, como eu saí, então não senti a vontade em fazer exames em postinho, não, né, desmerecendo. Mas, assim, é que já era acostumado com convênio, né? E aí, um certo dia, já tinha, na verdade, feito convênio e resolvi marcar uma consulta, né, de rotina com a ginecologista para ver como que estava, né? E fiz os exames, passei com ela, fiz os exames normais que ela solicitou. E quando fiz em dezembro, na verdade, dezembro de 2021. E aí, quando foi em janeiro de 2022, voltei à consulta, levei os exames para ela. Estava tudo ok, mas foi constatado um nódulo na minha mama. Até então, eu não fiquei em choque, né? Ela só falou, tem um nódulo grau 5 na sua mama. E saindo dali, ela já falou, pede para as meninas já encaixarem com o Leandro, que é esposo dela. Então, nessa parte, eu dei sorte, né? Porque já saí da ginecologista e já fui para o masto. E aí, em seguida, passei na sala dele, mostrei os exames, e na hora que ele abriu e olhou no visor, né, o raio-x da mama, o semblante dele já dizia tudo. E a única coisa que ele olhou para mim foi: por que você não veio aqui há 2 anos atrás? E essa frase ficou na minha cabeça, porque há 2 anos atrás eu não teria convênio. Então, se eu tivesse ido até ele, então eu seria mais sofrido, né? Porque eu ia ter que fazer o tratamento pelo SUS, porque eu não ia ter o respaldo do convênio por não ter a carência. E, a partir daí, foi que naquela mesma semana eu já voltei no consultório, fiz a biópsia de agulha para constatar se realmente era um câncer maligno. Com menos de 15 dias veio o exame, o resultado. Aí as meninas do consultório me ligou e falou: Lilian, seu exame chegou, se você quiser vir aqui, o doutor, né, vai abrir com você. E uma coisa que eu fiquei sabendo é uma dica, né? Quando eles ligam para ir para o consultório, é porque realmente é maligno. E aí eu fui, né? Tranquila, como se não houvesse um amanhã. E aí, na hora que eu cheguei lá, ele abriu o exame, olhou para mim e falou: era o que eu realmente estava imaginando, com o semblante bem fechado.
Aí na hora eu não tive muita reação, né? Que tipo, você não sabe, né? E aí eu olhei para ele e falei assim, tem perigo de ter, né, espalhado pelo corpo? E a única coisa que ele me respondeu, ele falou, tem, mas é só Deus que vai te responder. Aí até então ainda saí de lá em paz. Aí já saí com os exames para poder fazer a cirurgia. E ele já queria fazer a cirurgia em fevereiro. Então, assim, foi muito rápido. E aí vim embora, tudo pensando, falei, nossa, tenho câncer, né? Mas até então não sabia qual era a dimensão. Aí cheguei em casa e na hora que eu olhei para o meu esposo, aí eu só olhei, aí realmente caiu a ficha. Aí foi aquele choreiro. E aí ele falou, não vai ser nada. Aí confesso que fiquei uns 3 dias de luto, pensando, né? Fazer aquela linha do tempo, né? Tipo, eu não vou fazer isso, não vou ver, né? Então, tipo, a gente volta tudo para trás e, tipo, não vou conseguir, né? Concluir. Mas aí, quando eu descobri o câncer, o engraçado é que eu não pensava em mim. Eu pensava na minha mãe, eu pensava no meu pai, eu pensava no meu esposo. Tipo assim, tudo bem, eu estava com câncer, mas, tipo assim, as pessoas que estão em volta, acho que vivem a doença junto com você. E a minha mãe, no caso, ela tinha... Assim, ela faz o tratamento de depressão, né? Porque eu perdi um irmão cedo. E aí eu falei, como que eu vou dar a notícia que eu tenho um câncer? Então eu fiquei aqueles 3 dias de luto pensando, aí olhava lá no Google, só pesquisava que fulano tinha morrido, que fulano se recuperou, não, tipo, né? E aí foi que, passado a semana, eu falei, agora eu tenho que encarar e ir lá falar para minha mãe, né, que eu tenho câncer. E aí fui. Aí cheguei lá, falei, mãe, vou cair na faca. Já fui assim. Aí na hora veio aquela vontade de chorar, aquela coisa. Aí ela falou, nossa, mas ela não tinha ainda processado que eu estava com câncer. Ela só sabia que eu ia fazer cirurgia. Não deu tempo. Aí ela pegou, aí na hora eu comecei, sabe, tipo, deu aquela vontade de chorar, aquela angústia. Aí eu falei, Deus, eu não posso chorar. Na hora, tipo, né, a gente se apega em tudo. Sim. Pra não ver a pessoa sofrer, né? Porque se eu desabasse ali, ela ia desabar também. E aí ela já ia reviver todo o processo da depressão, e as novamente. emoções, que é o mais difícil, né? Sim, meu esposo já tinha ficado um pouco abalado, né? Durante aquela semana que eu falei pra ele. E aí, na hora, eu me apeguei o pensamento com Deus e parece que entrou uma coisa tão gostosa que aí, tipo... o câncer para mim era uma gripe. Para você ter uma ideia, eu voltei, conversei com ela, expliquei, falei, vou ter que fazer cirurgia, tô com um nódulo. E ela falou, mas você fala assim, com essa tranquilidade, mas eu falei assim, eu vou fazer o quê? Falei, uma folha... Como que você tava de fé nesse momento? Sim, então, aí eu falei, uma folha não cai se não for permissão de Deus. Aí, naquele momento, Deus foi colocando as palavras certas, né? Para dar o conforto para ela, para ver que, tipo assim, não era um desespero. Até porque a minha avó, mãe dela, também passou por esse processo. Entendi. E naquela época, eu acho que a medicina não estava tão avançada. Então, tipo, eu lembro que a gente era pequeno, a minha avó morava no interior. Então, a minha mãe deixava a gente com a minha avó, que é a mãe do meu pai, ia para o interior para cuidar da mãe dela. Então, assim, ela ficava lá no hospital. Quando dava aquele respiro que tinha melhorado, ela chegava em casa, ela já tinha que voltar de novo para cuidar da mãe. Então, ela foi um sofrimento, entendeu? E, tipo assim, ela sofria, tinha dor por conta das quimio. Então, assim, eu não lembro do detalhe como foi minha avó. Mas eu lembro que, tipo assim, foi um sofrimento. Então, a minha mãe reviveu aquilo achando que eu ia passar. E, a partir daí, começou. E aí, como... eu vi que, tipo, eu falei, não vou me apegar à doença. Sim. Porque ao mesmo tempo que eu tenho um câncer, eu posso ter uma diabetes, eu posso ter uma pressão alta. Então, assim, câncer não é sentença de morte. Então, foi nisso que eu me apeguei. Então, eu falei, já que é para passar por isso, eu vou passar. Só que eu vou passar de cabeça erguida. Sim. Entendeu? Porque se eu esmorecesse, todo mundo ao meu redor ia esmorecer. Então, ia ser assim, ia ser um fardo pesado que, tipo... não ia só aumentar a depressão da minha mãe. E normalmente a gente tem aquela expectativa que as pessoas Sim. estão ao nosso lado, Sim. sejam fortes para nos ajudar, Sim. tal. Mas muitas vezes a gente tem que ser mais forte ainda por nós e pelas pessoas que a gente ama. E aí né? eu me apeguei nisso. E aí, a partir desse momento, aí eu já comecei a fazer os exames,
fui tranquila. Não tava com aquela, vou fazer cirurgia, não coloquei nada na cabeça. E fiz o processo inverso. Eu pesquisava no Google lá, fulano que morreu, fulano que... Não, eu pesquisei quem sarou, quem se curou. Então, tipo, eu fui fazendo o processo inverso. Em vez de eu ir para aquelas coisas ruins, não, eu fiz a parte boa. Isso emocionalmente ajuda muito, né? E aí porque o nosso próprio corpo reage com as boas emoções para fortalecer. E aí eu já começava a ver casos, fulano se curou. Aí teve a Ana Maria, teve a do Boninho lá, que eu não lembro o nome, que também se curou, e era todos os mesmos cânceres. Legal. Eu falei, tá todo mundo aí contando a história, então eu não vou ser diferente. Sim. Entendeu? Então eu me apeguei naquilo. E a partir daí, aí eu já fiz os meus exames, deu tudo certo, aí já marquei a cirurgia, o doutor queria que fizesse em fevereiro. Eu falei, não, vamos deixar para março, né? Porque tava muito... Ele falou, não, vamos fazer em fevereiro, porque eu acho que como era agressivo, que na verdade eles já falam, né? O meu foi o câncer ductal invasivo 3, e ele era resistente a umas células que eu não sei explicar muito bem, mas eu sei que ele era agressivo. E aí fiz os exames, marquei a cirurgia, fui para a cirurgia. Primeiro foi a cirurgia, ele não quis fazer químio, rádio, nada, ele já queria tirar mesmo. Aí eu tirei o quadrante e tirei um linfonodo sentinela, porque ele queria saber se esse câncer tinha dado metástase, né? Porque se tivesse passado pelo linfonodo principal, então teria metástase. E aí já tirei na cirurgia mesmo. E com uma semana eu tirei o dreno, já estava em processo de cicatrização. Então, tipo assim, o doutor falou, nossa, mas cicatrizou muito rápido, né? Com uma semana. Né? Aí eu falei, graças a Deus. Porque né? às vezes a fé, as boas emoções ajudam a própria recuperação tirei do o corpo. Dreno, né? Aí já me encaminhou para o oncologista, né? Que aí já ia começar o processo. Aí o oncologista primeiro passou eu para as radioterapia. Fiz 45 radioterapia. Aí tinha bastante gente que fazia comigo, aí eu ficava prestando atenção, porque muita gente parava no processo, porque, tipo, no dia que você vai lá, que o médico falava, você vai fazer a rádio, você tem que tomar essa medicação, você tem que passar essa pomada, você tem que tomar esse chá, porque queima, né? É uma radiação muito forte. Muito dor, né? A pessoa passa muito mal. Só que eu né? não tinha noção de como era. Mas comprei toda a medicação, fui para as rádios, e aí eu vi aquelas pessoas que estavam fazendo comigo, às vezes não vinha, abaixou a imunidade. E eu estava lá, firme e forte. E aí fiz a primeira, fiz a segunda e era todos os dias. Deixa eu aproveitar, eu vou pedir para nossa equipe colocar a sua foto aqui para o pessoal então ver, tá né? bom. E se você quiser colocar aqui também para o pessoal que está nos assistindo ver. Então tem um pouquinho dela antes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então o processo aqui, né? Que ela passou, e depois tem o depois também que a gente vai falar um pouquinho, né? Então acho que é legal. Pode continuar com o processo aqui, que eu acho que é legal para o pessoal visualizar, né? Então, e aí fui para as rádios, foram 45 sessões, fiz todas as sessões, todos os dias, tinha que ir para Campinas e fazia rádio, era mais tempo para chegar em Campinas do que para fazer rádio, que era 5 minutos. E fiz as 45, não aconteceu nada. Eu falava que eu estava indo fazer marquinha de biquíni. Porque, tipo assim, não senti nada, sabe? Deus foi tão maravilhoso que, tipo assim, e o meu medo era parar o tratamento por conta de baixar a imunidade e ter que entrar o ano seguinte com esse tratamento. E que bom que o seu corpo lidou bem, né? Porque muitas pessoas passam muito mal, né? Passa muito mal e queima, faz bolha, tem que esperar cicatrizar. Aí fiz as 45 sessões, aí o médico já deu laudo e me encaminhou para um oncologista novamente, que aí ia começar as sessões de químio. Aí foram 16 sessões branca e 4 sessões vermelha. Aí nas sessões, lembro que na primeira sessão a minha mãe mandou acho que umas 10 toalhas. Nossa. Que ela achou que eu ia sair de lá com ânsia, vomitando. Aí fiz a minha primeira sessão, foi tranquilo. Fiz a segunda, fiz a quarta, a quinta... Fiz 10 sessões, não sentia nada. Aí fui para as vermelhas. Aí fui com medo, porque o relato, né, da vermelha aqui, né? E fui com aquela, tipo, travada, né? Cheguei lá no consultório e a enfermeira, e aí? Eu falei assim, confesso, dessa vez estou com medo, né? As brancas foram tranquilas. E aí fiz a sessão da vermelha, confesso que foi melhor que a branca. Então, assim, era uma bolsinha pequenininha, que a branca era 1,5 litro, né? Ficava lá pelo menos 1 hora tomando. E a vermelha era uma bolsinha pequenininha. Eu sei que tomei as 4 bolsinhas de químio, não senti nada. Conclusão, em um ano eu descobri em janeiro de 2022
quando foi dezembro de 2022, no dia 23 de dezembro, o médico falou assim, não tem mais nada. Nossa, que benção, Então, parabéns. fiz o processo e, assim, se me perguntarem, qual é o relato que você tem do tratamento, né, em si? Então, assim, eu não tenho, apesar da doença ser uma doença terrível, que, tipo, desgasta, né, eu não tenho um relato triste para falar, o processo foi assim ou foi assado. Não. Foi um processo difícil, mas, assim, eu não tive reação, graças a Deus, acho que pelo organismo, né? E, então, eu procurei me apegar em Deus. Quando eu fiz a primeira quimio, eu já cheguei em casa, o enfermeiro ainda falou assim, você vai ficar, daqui umas 4 semanas, seu cabelo começa a cair. Aí eu falei assim, tá bom. Aí cheguei em casa, olhei pro meu esposo, eu tinha um cabelo bem comprido, né, cacheado. Eu falei, Everton, o cabelo vai cair. Eu falei, então não vou esperar o sofrimento, aquela coisa que sai, o pessoal grava vídeo. Não. Eu falei, não. Eu falei, eu já vou ali no barbeiro, vou pedir para ele cortar o cabelo. Aí fui lá, e eu assim, lembro que eu sentei na cadeira, aí o barbeiro olhou para mim, eu nem fui no salão feminino. Falei, vou no barbeiro mesmo, porque como vai cair, né? Aí eu falei, moço, pode fazer o que você quiser no meu cabelo. Aí ele olhou assim, eu falei, moço, estou com câncer. Eu falei assim, vai cair, então eu vou fazer um corte curtinho, né? Pelo menos para me aproveitar. Aí ele falou, nossa, você fala assim. Eu falei, mas... Eu falei assim, não, eu vou levar na brincadeira, porque, tipo assim, é um processo dolorido. Não vou falar, tipo assim, não vou menosprezar, porque tem muita gente... Mexe na autoestima que também, sofre, né? Sim, mexe na autoestima, mexe com tudo, né? Mexe na cabeça, mexe na libido, mexe o corpo inteiro. Sim. Vira uma bomba lá dentro, né? E aí foi que eu cortei o cabelo, e aí minha mãe olhou e falou assim, mas você é muito corajosa. Aí passou, acho que umas 2 semanas, aí começou já a sair os fiozinhos, aí já estava curtinha, eu mesma já fui lá no banheiro, já passei a gilete, aí meu esposo chegou do serviço, tomou aquele choque. Eu falei, marido, eu falei assim, eu sempre tive vontade de raspar a cabeça, falei, matei a vontade agora. E aí eu sei que passou o processo, graças a Deus. Aí foi um ano, né, entre cirurgia, químio e rádio. E aí, em dezembro de 2022, aí o médico encerrou os tratamentos. E aí, a partir daí, eu passei a tomar uma medicação contínua, que é o tamoxifeno. Na verdade, eu estava tomando o anastrozol. E aí, como ele deu uma alteração, que o meu câncer, na verdade, ele é hormonal. Então, eu não posso tomar nada que contenha hormônio, tanto que eles me induziram à menopausa. Entendi. Então, eu comecei a tomar esse anastrozol, e esse anastrozol começou a liberar mais hormônios, acho que masculino, eu não sei explicar muito bem. Mas deu uma diferença, meu endométrio, o normal era 4, ele estava 9,5. Aí eu fiz o exame no começo do ano, aí os médicos até assustaram, porque ou você está grávida, com endométrio, né? Ou voltou a doença. Aí eu fiquei até meio assim, mas também não falei com ninguém. Fiquei comigo. Falei assim, não vou preocupar. Falei, vou esperar o resultado. Mas fiquei lá, pegada em Deus. Sim. E aí levei o resultado para o mastologista, né? Que eu tinha consulta com ele. Ele olhou e falou, vixe. Ele falou, leva para o Birajara. O Birajara é o oncologista. Ele falou, mas eu acho que você vai tomar Zoladex. Zoladex, para quem não sabe, é aquela injeção calibrada que toma na barriga. E ela é bem grossa. Sim. Aí eu sei que eu passava mais mal por achar que ia ter que tomar aquela injeção do que por ter voltado a doença, porque é muito sofrido. Aí levei para o doutor Birajara, ele olhou, ele estava em Americana, que meu esposo tinha consulta com ele, e aí eu já levei o exame, né? Aí ele olhou e falou, eu vou levar para Campinas e depois eu peço para as meninas te ligarem. Aí eu já fiquei, né? A gente já fica com o pé atrás, apreensiva, né? Muita, né? E aí, depois eles me ligaram e aí eu tive que tomar por 6 meses uma injeção, acho que Pactacel, não lembro muito o nome. E essa injeção eu pesquisei, é para quem faz tratamento paliativo de câncer de próstata. Entendi. Então, eu estava liberando mais o hormônio masculino, entendeu? E aí tomei por esses 6 meses, e aí o endométrio voltou ao normal. E aí, graças a Deus, trocou a medicação e agora eu sigo em acompanhamento. Olha só, eu vou querer entrar um pouquinho mais nessa parte hormonal ali de alimentação e tal, mas primeiramente eu queria te dar os parabéns, né? Obrigada. Porque não é fácil, né? Não. Até mesmo também se expor, né? Sim. Chegar aqui, ser vulnerável, Sim. abrir aqui a sua história, aquilo que você passou, porque tem toda essa questão, né, de morte e tal, Sim, e essa sim. preocupação, familiares, as pessoas e o processo, né? Então, parabéns.
parabéns, acho que é uma linda história. Quero entrar um pouquinho mais aqui no como estava o antes, como estava o depois, né? Mas eu sei que não é fácil, a gente já conviveu com outras pessoas que passaram por isso, que às vezes também não está até entre a gente, mas a gente entende, né? Que tudo Deus tem um propósito, né? Então, às vezes a gente passa por algumas coisas porque tem um motivo, né? Então, a gente passa por isso, depois a gente sai mais forte daquilo e a gente pode ajudar outras pessoas também que estão passando e podem passar. E esse é o intuito, né? Desse papo aqui, de ajudar a orientar as pessoas para que elas vão entender. Vou falar um pouquinho mais ali dos motivadores, né? Que a gente vai ter uma mentoria depois para ajudar as pessoas a cuidarem da saúde, né? Então, entrando um pouquinho nessa parte de hormônio, né? Como que foi para você a alimentação antes, né? Porque tem vários estudos que demonstram que quantidade de açúcar e quantidade constante de açúcar tem aumentado as chances de pessoas terem câncer, tem acelerado o câncer, tem gerado vários problemas, né? O estilo de alimentação, fast food, vários alimentos que tem muito glúten. Então, várias alimentações têm acelerado muito, sem entrar em cigarro, bebida alcoólica, um monte de outras coisas também que geram até outros tipos de câncer, outros agravantes, outras coisas. Então, falando sobre alimentação, né? Como que era o seu estilo de vida antes, na questão de alimentação, de atividade física? Quem que era ali antes de passar por isso? Eu, antes do câncer, eu era uma pessoa muito sedentária. Eu me matriculava na academia, matriculava 6 meses, não aparecia um. Chocolatra de carteirinha, comia muito chocolate e às vezes ia no mercado para comprar alguma coisa que estava faltando em casa, pegava chocolate. Você era daquelas, eu era tão chocólatra. Igual eu abro uma barra e como inteira. Não, então, eu era tão chocólatra, agora meu esposo vai ver essa live vai descobrir. Ele assiste os jogos dele lá na sala e eu ficava no quarto assistindo a novela. Pois eu escondia a barra para eu não dividir com ele. Aí na hora que ele vinha no quarto, eu escondia debaixo do travesseiro. Em casa tem muito disso, viu? Em casa tem muito disso. Então, assim, eu era muito chocólatra. Vai tomar um suco, era açúcar com suco. Então, colocava muito açúcar. Ia fazer o café, muito açúcar no café. Era tudo muito doce. Então, assim, era sedentária, não fazia uma caminhada, não fazia nada. Para falar a verdade, era bem sedentária. E esse açúcar, como a gente não se movimenta e consome muito, porque é muito viciante, ele vai acumulando muito, né? Vai acumulando. E aí vai desgastando os órgãos, desgastando osso, junta, cérebro, um monte de problemas de saúde que vai acontecer nisso. E meu esposo sempre falava, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício, tá comendo muito doce. E quando não era muito doce, era muito salgado. Então, não tinha um meio termo. Tudo era muito doce ou muito salgado. E a indústria hoje, né, alimentícia, ela faz essa combinação, né? Muito doce, muito salgado. E aí, o que acontece? Ela inibe vários sensores nossos e você consegue comer continuamente. Então, o que acontece? Depois você tá lá todo inchado, retém um monte de líquido, e tá o pior, todo inflamado, a gente olha no né? espelho e não enxerga aquilo, né? Não enxerga. Você olha lá e fala, nossa, mas eu olho essa foto, a primeira que tá ali, eu não me enxergava daquele jeito. Não me enxergava. Eu tirava a foto, achava que estava lindo, maravilhoso, mas não via que estava fora do, né? Não dos padrões, mas que, não tinha saúde ali naquela foto. E esses padrões, né? Ele é muito polêmico, né? Porque hoje em dia, o pessoal, eles tendem a passar muito pano para a doença, né, da obesidade, né? Então, assim, você tem que se aceitar, ser assim mesmo. Só que a pessoa, às vezes, não entende que aquilo pode ser que a pessoa tenha uma doença da obesidade ou a própria pessoa está sobrepeso, está obesa, ela vai prejudicar muito a própria saúde. Então, romantizar a obesidade, ela é muito ruim, né? Por conta disso, né? Porque, a obesidade, você não tem qualidade de vida. Você está obeso, assim, né? Um caso básico, a Thaís Carla mesmo. Sempre ela postava, que a gente acompanha, né? Que o pessoal fala que isso, que aquilo. Mas até então, ela acha que ela precisava virar aquela chavinha da cabeça. Que tanto que ela partiu para o exercício, para a bariátrica. A Jojo Todinho também partiu para a bariátrica, para o exercício. Entendeu? Então, não adianta romantizar, porque você não vai ter qualidade de vida. Eu vejo por mim que, hoje que eu comecei a correr, eu vejo a diferença de quando eu estava lá no começo do ano, que eu estava mais pesada. A gente até brincou, né? Para chegar aqui no estúdio, tem um lance de escada, né? A gente até brincou, né? Antes, chegava aqui com a língua de fora, tem ofegante, a diferença, né? Tem a qualidade de vida. Porque se você tiver com o corpo mais leve, mais saudável, você vai conseguir desenvolver atividades que
uma pessoa obesa ou com um pouco acima do peso não vai conseguir. Sim. Eu gosto de fazer aquela analogia com o carro, né? Sim. Você tá engatado a primeira, você tá 30 por hora, o carro tá lá Pedindo acelerado, pedindo marcha e você tá andando. É igual ao seu corpo, né? Sim. Seus órgãos ele tá gritando. Tá gritando porque tá todo mundo produzindo no máximo e você tá vivendo desse jeito. Você tá matando ele né? com alimentos, fast food, né? Então, isso mudou bastante. Assim, eu era muito sedentária mesmo, não caminhava. Eu sempre colocava na minha cabeça, eu só vou caminhar se eu tiver que fazer alguma coisa. Tipo, se eu tiver que ir no centro buscar um documento. Se eu tiver que ir, mas, tipo, caminhar por exercício, por hobby, isso era fora de cogitação. Mas Sim. tava comendo constantemente. Falar que vai pagar uma corrida para no final você ganhar uma medalha banana era o cúmulo, né? Bem agora isso, hoje agora você briga com o financeiro para ver qual corrida que você vai pagar, Sim, né? Que legal, é isso né? mesmo. Bacana. Então a gente vê esse padrão, né? Sim. Esse padrão desse estilo de vida que a sociedade tenta colocar como normal, Sim. porque é muito estímulo, muito prazer, né, em cima da alimentação e às vezes até mesmo problemas emocionais gatilhos, a gente né, que a pessoa desconta na comida. A própria tela, celular, televisão, muita coisa também gera um estímulo da gente beliscar e comer, igual você falou, vou assistir novela lá com chocolate, então você vai assistir sempre ali... Sempre tá com belisca aqui, belisca ali, quando você vê, você já... Vai assistir uma série, um filme, alguma coisa que você quer beliscar, quer comer, isso. Então é algo assim que é um estímulo, né? E virou algo normal, só que o normal é algo que não tá fazendo bem, né? Deixando e que, a sociedade doente, né? Exato. E aí, antes da gente entrar um pouco de como está o seu estilo de vida hoje em dia, né? O que te marcou mais nesse processo que você teve de cura nesse um ano? O que foi assim para você assim falar, nossa, isso aqui me marcou muito nesse processo? Você fala como assim? Nesse período que você fez o tratamento, que você passou pelo processo de cura? Que assim, a gente ganha uma nova vida, né? Na verdade, a gente nasce de novo. E nesse processo, depois que eu passei do câncer, virei uma chave na cabeça. Porque eu fiz o tratamento, terminei, na verdade, em 2022, né? Aí eu passei o 2023 ainda meio sedentária, porque eu ainda estava com o efeito da medicação no corpo, né? Das químio, das rádios, porque elas ficam por um tempo, né? E às vezes até permanece para o resto da vida. Fiquei sabendo isso numa consulta que eu tive com o doutor. E então eu ainda era muito sedentária. Sedentária não naquele... Assim, o corpo ainda sentia cansaço, sabe? Por conta da medicação. Então, eu não caminhava, não fazia nada. E só ficava no sofá. Então, um determinado tempo, eu pensei, eu falei assim, meu esposo sempre falando, vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa para movimentar. E parecia que o espírito do desânimo falava, não, fica no sofá. E aí, um certo momento... Eu marquei uma uma nutricionista, porque lá onde eu faço tratamento do câncer tem a nutricionista também que acompanha o pessoal. Marquei a nutricionista, foi em fevereiro desse ano. Marquei a nutricionista, aí fui. Passei com ela, expliquei tudo, fiz um bate-papo com ela, que eu queria emagrecer, que eu ia pegar firme e tal. Ela falou, você tem certeza do que você está me falando? Eu falei assim, não, tenho certeza, eu vou emagrecer e tal. Me passou a dieta, me passou o que eu podia comer e tal. E a gente foi dialogando. Fiz a fotinha, postei, saí feliz, sorridente. Cheguei em casa. Estava comendo doce. No outro dia, comendo doce. Caminhada, nada. Aí se passaram 4 meses. E eu estava enorme. Eu era aquela foto. Sim. Voltei de novo, que eu tinha cada 6 meses, voltei no oncologista e já marquei a nutricionista. Aí fui falar com ela. Ela falou, você tem certeza do que você está me dizendo? Você realmente quer? Falei, não, eu quero. E foi a partir dessa consulta, desse momento, que eu virei aquela chave na cabeça. Que legal. Eu falei, não, a partir de agora eu vou pegar firme. E ela me passou todas as dietas, todos os tratamentos, toda a rotina, né, do dia a dia, café da manhã, almoço, janta, nada de medicação, né, porque a gente não pode tomar. E aí comecei. Já fui lá, matriculei na academia. Meu esposo, a gente saía... Ele entra às 6 no trabalho, então o que eu fiz? E a minha cachorrinha tem que ficar com a minha mãe, né? Porque não fica sozinha. Então, o que eu fiz? Vinha com ele de manhã cedo, 5h30. Ele me deixava na minha mãe, eu deixava a cachorra lá, colocava a roupa de academia, ia para a academia lá no Tivoli, no Smart, 5h30, 5 e pouquinho.
malhava, vinha na minha mãe, tomava banho e ia para o trabalho. Aí fui nessa rotina. 1 mês, 2 meses, aí caímos de moto. Nossa. Caímos de moto, e aí ele teve que ficar afastado, eu também tive que ficar afastada por um tempo do trabalho, e conclusão, não podia treinar. Não podia treinar porque, como eu tinha batido o joelho, então ia ter que parar os exercícios. Aí você tá em casa, a emoção bate. Aí o que eu fiz? Aí você lembra o chocolate? Aí o que eu fiz? Não, como eu tinha virado essa chave e virei, né? Eu virei você caiu essa em si, chave. falou, eu tomei essa decisão Peguei e pronto, um acabou, Uber né? com o joelho travado, fui no mercado, comprei tudo o que eu precisava por pelo menos 1 mês. Olha só. Porque como meu esposo também tinha batido, quebrou o osso da mão, então ele não podia andar de moto, eu também não podia andar de moto. Fui lá mancando, comprei tudo para 1 mês e comecei. Faz iogurte natural e faz isso, e come isso, e faz aquilo. Segui a dieta dela. Voltei no médico, eu tinha consulta. Aí ela falou, tô gostando de ver. Já tinha perdido, acho que uns 5 quilos. Nossa. E aí foi que eu falei só assim, com não, é alimentação agora. é mais difícil, só né? com a alimentação. Déficit Fiquei em calórico casa, é complicado, não né? comia chocolate, não comia nada. Era seguindo regradinho. Batia as receitas, mandava para ela. Então aquilo foi me estimulando. Então, tipo assim, não, tá dando certo. Tá dando certo. Então fui, voltei a trabalhar, porque eu fiquei menos de 15 dias, voltei a trabalhar, aí eu falei, eu preciso voltar a treinar. Aí fui. Aí eu treinava braço. Treinava a perna. Sim. E continuei. Aí mudei de academia, vim para Pano Bianco. Aí treinei mais um tempo lá, aí saí de lá, porque os aparelhos não estavam muito legais, não pode nem falar isso aqui, né? Porque se corta. E aí saí de lá, aí fui para academia nova, que abriu, e me matriculei e logo fui viajar. Falei assim, quando eu voltar, eu já começo. Sim. E aí voltei, fiquei 30 dias fora, voltei de viagem, aquela chavinha que estava acesa, apagou. Nossa. Aquela luz, tipo, treinar, emagrecer. Aí eu não conseguia ter ritmo, não conseguia. Tipo, eu falei, meu Deus, eu entrei na academia nova, tudo novo, eu não tinha ânimo. Eu falei, deve ser o jet lag, né? Porque lá é um fuso, aqui é outro, então, né? E fiquei, e não conseguia ter ânimo, mas não deixei de seguir a alimentação certa para não perder aquilo. Esse é o maior desafio durante o processo. Sim. Que vai chegar uma hora no processo que, por mais que você teve essa virada de chave, esse entusiasmo, essa motivação, o que vai fazer a diferença é a mentalidade de constância e disciplina. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu vou fazer porque tem que ser feito, independente se eu quero ou não, né? E para você, como que foi essa mentalidade? Então, foi difícil. Foi difícil, mas o que me motivava, falar, não, eu tô no processo. Eu tô progredindo. Então, eu não posso falhar comigo. Então, assim, eu tenho uma academia boa, eu tenho uma nutricionista, eu tenho um acompanhamento, eu tô correndo. Então, eu tenho tudo para eu alcançar o meu objetivo. Então, eu não tenho por que eu falhar. Porque, tipo, eu poderia até desculpar, não tenho academia. Eu não tenho nutricionista. Não, eu tinha tudo. Só bastava eu acreditar em mim e continuar. E aí foi que... Aí eu comecei. Ia 1 dia, ia 2 dias, faltava 1. Na semana, eu conseguia ir 4 dias. Até que Deus colocou um anjo, né? Vou falar. Conheci uma pessoa na academia que também estava nesse mesmo objetivo. Nessa necessidade. Né? Nessa necessidade de focar, porque ela trabalha viajando, então não tem uma rotina. Então, tempo que ela está aqui, ela treina uma semana, depois ela sai e vai viajar. E aí fica 10, 15 dias, não consegue manter uma alimentação legal. E então, ficava naquele efeito looping, né? E aí, do nada, eu conheci a pessoa e começamos a conversar, peguei amizade. Aí ela já chamou para fazer o meu treino. E aí eu falei, nossa, acho que era você que estava faltando. E aí ela foi treinando com você? Foi treinando comigo, convenci a correr. Hoje está correndo também, está até lá no grupo. Que legal. Fechou com a academia, fechamos com o mesmo personal e hoje a gente vai todos os dias na academia. E treina todos os dias e segue uma dieta. E assim, a gente vai se apegando àquilo que a gente, né,
Sim. Para não desistir. Então, eu acho que assim, essa foi a virada de chave. Que legal. Acho entendeu? que vejo ali o ambiente, né? Sim. E pessoas precisam de pessoas, né? Sim. Então, estar com pessoas, principalmente na mesma mentalidade, na mesma necessidade, sim. objetivo, ajuda muito sim. a você ter com quem caminhar, né? Sim. Porque, querendo ou não, esse processo de escorreguei, voltei, ele é normal. Sim. A nossa vida, transformação, né? Ela não é uma constância de crescimento, né? Sim. Não, subir, picos. desci um pouquinho, subir, desci um pouquinho. É igual a linha do o importante, coração. exato. O importante é que a gente sempre, na média, esteja para cima. Sim. Então, por mais que eu desci, eu subi. Por mais que eu desci, sim, eu subi. Tem né? a constância, né? Sim. Tipo, por mais que você dá aquele deslize, mas você volta para a linha novamente. E aí, a partir daí, a gente começou a treinar todos os dias, correr e fazer a dieta. E aí a gente já montou um grupo. Então, assim, eu acho que era a cereja do bolo que estava faltando. Que legal. Tipo, ter uma companhia para eu poder... Igual hoje, eu não posso falar assim, eu não vou treinar. Uhum. Porque eu tenho um compromisso com ela e com o personal. Sim. Então, eu não tenho aquele... hoje eu não vou ficar no sofá desculpa, assistindo novela. Né? Não tem a desculpa. Então, assim, aquele compromisso é como se eu tivesse que ir trabalhar todos os dias e passar o meu cartão. Que legal. Então, hoje, minha vida é assim. É treinar... Quando tô tendo quase nem tempo pro marido. Tô tão atleta. Então, eu chego, eu já troco de roupa, vou pra academia. E é um desafio achar esse equilíbrio, né? Sim. Vou pra academia. Essa semana mesmo ele chegou, a Jéssica tá viajando. Uhum. Então, eu tô indo pra academia sozinha. Então, eu cheguei em casa, meu marido tinha chego, eu falei, meu Deus. Aí, eu já chamei o Uber, troquei de roupa, fui pra academia, treinei, voltei, fiz janta. Então, assim, aí a gente vai... Mas, assim... Jamais falar, hoje eu não vou para academia, eu vou ficar no sofá comendo. Então, basicamente uma decisão, isso. Né? Sim. Legal. E nesse projeto dessa mentoria, né, eu olho bastante para 3 pilares. Né? A gente falou um pouco sobre o corpo, falou um pouquinho sobre as emoções. E como estão as suas emoções hoje, se comparado com antes? Como você se vê emocionalmente falando? Eu me vejo... Assim, eu me vejo bem. Da Lília do passado, que era aquela pessoa sedentária, aquela pessoa... Assim, às vezes, tipo, eu quero fazer tal coisa, mas não tinha o ânimo. Aí, depois que eu passei pelo processo do câncer, que a gente vê, tipo, assim, é uma segunda chance. Sim. Porque eu paro e penso... o meu câncer era um câncer agressivo, era um câncer que podia... ter dado metástases em várias partes do corpo. Mas, assim, eu paro e penso, Deus me deu uma chance. Então, se Ele me deu uma chance, Ele tem algum propósito comigo. Legal. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu me pego, tipo, eu tô no Uber lá, às vezes tem uns que conversam, tem outros que ficam mais retraídos, aí às vezes aqueles que abrem a brechinha, aí geralmente eu começo a conversar, daqui a pouco eu já estou contando minha história. Aí as pessoas falam, nossa, mas você é uma história de vida, nossa, que superação. Então, tipo assim, eu paro e penso, falo assim, Deus tem algum propósito comigo. Porque às vezes a gente conta a história para uma pessoa, a pessoa às vezes nem está esperando ouvir aquela história. Aí a pessoa já fala, nossa, mas eu tô assim, aí ela conta o relato dela, e aí ela vê, tipo, se a pessoa passou por isso, está aqui contando e está feliz, né? Então, né? Às vezes a pessoa não é nada, né? Às vezes, né? Não menosprezando. Sim. Mas o que eu tirei de todo esse processo é que, assim, eu tive uma segunda chance e então eu tenho que fazer valer essa segunda chance. Que legal. Entendeu? Então tenho que, tipo, contar o testemunho para as pessoas que, na verdade, precisam. Porque não é todo mundo, às vezes, que eu falo, mas às vezes eu sinto de falar para alguém, então eu conto. Então aí você vê aquela reação da pessoa assim, tipo, né? Ou às vezes, tipo, ela fala, nossa, mas às vezes ela nem se abre, mas você vê que ela está passando por alguma coisa ali que às vezes, né? Ela está esmurecendo, então ela tem aquele respiro. Não, se passou. Até um relato, eu lembro que no meu último dia de químio, eu saí de casa, eu saí tudo feliz, né? Que era a última químio. Aí peguei, coloquei um lenço todo fantasiado na cabeça. Fantasia assim, um lenço bonito. Fiz uma maquiagem, coloquei o brinco, aí fui. E aí o meu pai. Aí tô sentada lá, já tinha feito, já sabia que ia receber a alta, né? E aí tô lá sentada e uma senhorinha, acho que devia de ter uns 60 anos, que hoje em dia, toda vez que eu vou lá, aumenta a quantidade de pessoas e, assim, o câncer não escolhe a pessoa. Tipo, chegou uma senhora lá de 90 anos e, assim, não tem o que fazer com ela.
Porque se ela entra com uma quimioterapia, uma rádio, ela não suporta, aguenta. né? Então, assim... E aí eu estava lá sentada, lá feliz, porque era a minha última, né? E eu consegui fazer o tratamento todo. Aí uma senhorinha sentada olhou para mim e ela falou, nossa, que lenço bonito. E aí eu falei, senhora, gostou? Ela estava deitada na cama, né? E o esposo estava na cabeceira. Com ela ia começar a tomar a primeira químio. Aí eu falei, senhora, gostou? Aí ela falou assim, gostei. Aí eu deu um sentimento, eu tirei o lenço e falei assim, então toma, a sorte que ele deu para mim, ele vai dar para a senhora. Nossa, na hora foi aquela explosão de sentimento, o olho dela encheu de lágrima, do esposo encheu. Aí eu já saí de perto porque eu não queria chorar. Sim. Aí as enfermeiras já veio com aquele sino para tocar e aí Que foi legal, uma né? festa. Já levou uma Então, esperança, né? sim, então, tipo assim, eu acho que a gente tem que... eu penso, como eu não tive um relato ruim do câncer, no caso do tratamento, então, tipo assim, às vezes você falando, porque eu lembro que quando as pessoas falavam para mim, quando eu ia começar, nossa, mas a quimio vermelha que acontece isso, que você vai vomitar, que você vai passar mal, que você não sai da cama, não sei o que, não sei o que lá. Então, você vai entrando naquilo, aí você fica, né, agoniado, porque você vai passar pelo processo. Então, quando eu falo que eu não senti, que eu não enjoei, que tipo eu tomava quimio num dia, no outro dia eu estava num aniversário infantil, ou eu estava fazendo as coisas da vida, da rotina. Então, as pessoas olha e fala, não, entendeu? Não é o padrão, né? Não é o normal, sim, né? não é. Então, as pessoas se apegam naquilo. Então, tipo assim, não é porque vai tomar químio que você vai sair morrendo. Não, você vai sair bem. Sim. Entendeu? Basta você colocar aqui na sua cabeça. Não é, entendeu? Pode ser que você fique enjoado, pode ser que você... Mas você vai sair bem. Legal. Então, eu me apeguei a isso. Então, eu procuro levar o processo positivo do tratamento para a pessoa. Bacana. Acho que essa é uma mensagem muito importante, sim, né? Sim. Para as pessoas que estão acompanhando sim. aqui. E nessa mentoria também, um pilar muito importante é a espiritualidade, né? Sim. Então, você falou um pouco de propósito, falou um pouco de Deus, né? E uma coisa que eu abordo muito aqui, você trouxe até o fato ali da senhorinha de 90 anos e tal. A gente tem estudos científicos que demonstram que as pessoas, o nosso corpo, né, suporta aqui na Terra até 120 anos, sim. né? A Bíblia também nos deixa claro isso, né? Que a gente consegue viver até 120 anos. E é interessante que nós temos no nosso coração esse desejo da eternidade, né? Sim. Então, a gente vai deixar aqui e depois o pós, né? Então, uma coisa que eu coloco muito é a fé em Jesus, né? Sim. Que quando nós temos fé em Jesus, ele veio aqui para isso, né? Para nos dar a eternidade, para nos levar para junto com ele, depois que a gente sair daqui. Então, às vezes, essas histórias faz com que a gente tenha uma conexão mais forte com Deus, se aproxime de Jesus e tenha esse contato mais próximo com ele. Ver a vida de uma forma diferente. Às né? vezes, ajudar as pessoas de forma diferente. Então, e às vezes a gente valorizava, igual eu voltando um pouquinho para trás, antes do câncer, eu era muito da internet. Então, era sempre tirando foto, era sempre fazendo propaganda para marca, para isso, para aquilo. A vida era postar. Sim. Entendeu? E aí hoje as pessoas às vezes me chamam, você não quer divulgar? Eu te dou isso, eu te dou aquilo. Então já não tem mais aquele olhar, tipo, não, entendeu? Porque, tipo assim, a vida não é só aquilo. Sim. Ficar postando na internet. Porque, às vezes, muitas das vezes, as pessoas postam lá isso e aquilo e tal, mas ela não está feliz daquele jeito, entendeu? Ou ela não tem aquilo, entendeu? Então, tipo a rede social maqueia muito, né? Sim, maqueia. Então, tipo, você às vezes não tá igual, às vezes tá lá postando um vestido, a foto, a gente fazia foto de vestido de noiva, né? Para desfiles e para coisas de fast foods, essas né, de fantasia. Legal. Mas às vezes você não estava bem, mas você estava lá postando. Sim. E você tinha a obrigação de postar, porque você fechou com aquela, entendeu? Sim. Então hoje eu já vejo a vida diferente. Tipo assim, eu posto, não vou dizer que eu não posto, mas eu não me sinto na obrigação. Então, assim, eu vou chegar em casa igual antes chegava, era montar vídeo, fazer as coisas. Não, hoje eu chego em casa, eu não quero nem pegar no celular. Olha só. Entendeu? O máximo que eu pego é, tipo, eu fui na academia, a gente vai lá, faz os treinos, mas é do treino. Sim. Porque eu quero ver a minha evolução. Tipo, o primeiro vídeo que eu treinei, que eu tava lá treinando fortinha, e agora, entendeu? Sim. Mas é nesse intuito. É uma forma de influenciar as pessoas também, é isso. Só né? nisso, mas, tipo assim, então eu já não sou mais aquela pessoa da internet que posta e que fala. Então, tipo, isso mudou bastante também. Então, a gente começa a ver a vida de um outro prisma, né? Que legal. Então, você tem as mudanças de hábitos
que são do corpo, do cuidado, alimentação, tem as mudanças emocionais e também tem a questão da espiritualidade, né? Sim. Algumas coisas começam a ter menos valor, Sim. outras coisas começam a ter mais Sim, valor. porque às vezes você Então tá lá esse com a desejo família, de Deus, né? E aí você tá lá no celular. Hoje não, tipo, você tá lá com a família, deixa o celular de lado. Vamos Que conversar, legal. vamos dialogar, vamos, né? Mas tipo assim, a gente dá valor em cada momento da Sim. vida, em cada dia. Tipo, vai acordar e agradecer. Obrigada a Deus por mais um dia. Aham. Entendeu? Porque, tipo assim, aí a gente faz tipo, eu penso muito, eu sou muito de me conectar com Deus quando Sim. eu tô dirigindo a moto. Que legal, é ou uma quando eu forma tô da gente conversar, se relacionar porque, com tipo ele, assim, né? eu não sou aquela pessoa que eu vou chegar, igual minha mãe, ela senta, ela lê a Bíblia e depois ela deita. Aham. E eu não tenho esse costume de vou ler a Bíblia ou então vou ajoelhar, não. Eu deito, eu tô falando com Deus. Que eu legal. levanto, eu tô falando com Deus. Eu tô no trânsito, eu tô falando. Sim. Eu tô agradecendo. Obrigado, Deus. Tem hora que bate aquela bad, tipo, Aham. Não. Obrigado, Deus. Sim. Obrigado. E é o que Deus quer da gente, né? Se relacionar, Sim, conversar, agradecer. tá junto, porque, né? tipo assim, a cada dia que a gente acorda, levanta, vai trabalhar, é um motivo de agradecer. Sim. Porque eu penso, eu poderia estar numa cama de hospital. Eu poderia estar fazendo ainda o tratamento do câncer. Sim. Porque tem pessoas que fez o tratamento comigo que hoje ainda passa pelo processo. Então, assim, na hora que a pessoa pensa que está saindo, ela está voltando para a quimio de novo. Sim. Entendeu? Então, e assim, ela não deixou de acreditar em Deus. Entendeu? Então, é isso. Então, eu procuro fazer valer aquilo que Deus me deu. Que legal. Bacana. E nesse projeto, nessa mentoria, né? Qual foi o maior motivador de eu fazer? Então, hoje eu tenho uma carreira de 20 anos, sou gestor de produtos digitais. Então, assim, hoje eu tô deixando algumas coisas por conta das pessoas, né? Porque Sim. quando eu acabei o meu processo, que eu venci a obesidade, né? Que eu perdi 37 quilos, Deus falou no meu coração 20 anos. E aquilo ficou martelando e tal. E aí eu fui fazer um estudo do tanto de tempo a menos que as pessoas vivem por problemas de obesidade, problemas de diabetes e todos esses problemas, né? Você vai ver lá, tô colesterol alto, triglicérides, assim, é aquela bomba, né? Então, os problemas hormonais que a alimentação gera, então, tudo isso daí, né? Então, eu tava sem saúde nenhuma. E aí foi onde eu passei por essa transformação e tal. E aí, depois disso, me ardeu muito no coração, né? Porque, nossa, eu consegui um método, consegui um processo. Tanta gente me procura e eu não vou estruturar isso para ajudar as pessoas de forma definitiva, né? Sim. E aí, o que mais pega, né? As doenças silenciosas, elas têm levado muitas vidas, né? Então, assim, quantas pessoas estão vivendo 20, 30 anos a menos por conta desse problema de saúde? Sim. Que poderia ser evitado. É um mal da nossa sociedade, porque o fast food, ele está muito prazeroso, está muito viciante. Então, E está presente, né? E é de fácil acesso, fácil né? acesso. Tem uma plataforma, você pede aqui, você acessa. Então, assim, eu, quando era criança, era mais difícil, né? Então, refrigerante era uma vez por final de semana e só o olha lá, domingo. entendeu? Era uma bandeja de Danone pro mês inteiro. Então, assim, o acesso ele era muito menor. Hoje em dia, tá um pouco mais fácil. E aí, o que acontece? A gente acaba, pelo menos eu acabava usando a alimentação, o prazer do alimento, para fugir das emoções, como forma de fuga, né? E aí isso foi me trazendo a obesidade, fui perdendo a saúde. Então hoje me arde muito no coração ajudar as pessoas para evitar isso, né? É por isso que eu tô fazendo esse podcast, essa live, para ajudar as pessoas nisso. Vou criar uma mentoria em grupo também para a pessoa ter um passo a passo do que ela vai fazer. Então, durante esse período dessa live, eu vou estar criando grupos, vou estar colocando algumas coisas para o pessoal que precisa vencer a obesidade, precisa vencer, melhorar a saúde e precisar de ajuda, então vai ter um pontapé para ajudar ali a pessoa, tal. Tudo bem, tem um investimento financeiro que é importante também da pessoa fazer, até mesmo para ela se comprometer, porque hoje, né, a gente tem projetos, inclusive você participa, que a gente tem a equipe de corrida, que ela é gratuita para o pessoal participar, correr, mas às vezes nem todo mundo dá valor, né? Às vezes a gente marca um treino, vem ninguém. Vai meia dúzia ou vai um ou dois. E aí o que acontece? Quando você tem um investimento financeiro, aquilo te dá um compromisso a mais, te força a fazer algo a mais, né? Então, esse é um dos motivadores que eu estou fazendo. Que é o que eu falei da academia, né? Exato. Eu tenho personal, tenho academia, então tenho força, opção de falar, não vou. Você tem aquele ambiente, te força. Você tem uma pessoa que está te mentorando, está te dando caminho. É um ambiente que te força pro bem, né? Não é uma coisa que, tipo, né? É uma coisa que tá me fazendo mal, né? Sim, tá indo que é a bem, saúde, né? É lógico que
Às vezes a gente falou um pouco aqui, tem a questão do equilíbrio, você também não pode focar muito numa coisa, deixar as Sim. outras, então, mas é possível, né? Você Sim. equilibrar as coisas, cuidar da sua saúde do seu corpo, da Sim. sua saúde emocional, espiritual, ajudar outras pessoas, né? Então é por isso que eu estou puxando esse projeto. Então, você que tá travado, não consegue emagrecer, tá nessa dificuldade, que quer ajuda, quer evitar de passar por um processo de câncer, por um processo de doenças silenciosas que a gente tem, diabetes e vários outros problemas que eu passei, eu estou aqui para te ajudar. Depois eu vou colocar aqui links e outras informações para quem quiser acompanhar, entrar no grupo, tá? E é isso aí. Li, obrigado. Fico muito feliz de ter recebido você aqui, de contar a história para todo mundo. Acho que me marcou bastante, fui muito edificado com a sua história. E eu acredito que nosso público também vai ser muito ajudado. De pessoas que podem evitar isso, conhecendo sua história e mudar sem ter a necessidade. Opção, né? Ou também, às vezes, pessoas estão passando por isso e vê a história de alguém, e igual você falou, né? Pela positividade, pela fé, a pessoa consegue ter forças. Para outras poder pessoas passar passaram por esse isso, processo, eu vou passar. né? Então, é isso aí. Li, muito obrigado. Gente, muito obrigado. Depois eu vou deixar os links do grupo para vocês entrar. Quem quiser saber sobre a mentoria, depois me procura. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.